Este vídeo chama-se Porque não existem abelhas rei, Minuto da Terra. E nós vamos descobrir. Porque eu não sei. A primeira imagem está sugestiva e eu vou-vos mostrar, percebem? Vamos descobrir, né? Eu sou Bruna Calada e estamos aqui para mais um vídeo. Quando um zangão acasala com a abelha rainha, o abdômen dele literalmente explode. Pode até Pois. ser um fim dramático pro coitado, mas a rainha não se importa muito. Ela segue a vida acasalando com outros zangões cheios de energia para coletar os genes necessários para sua colmeia. Mas fica aqui a dúvida: e se o primeiro parceiro da rainha não morresse? Vamos supor que ele tivesse um abdômen de aço ou algo assim. Será que ele poderia ser o rei da colmeia ao lado da rainha? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Ok, já está explicado porque é que não existem abelhas rei. Porque aqui a casala com a abelha rainha morre. Mas então e se em vez de haver uma abelha rainha, começasse com uma abelha rei? Ah não, mas depois ele ia foder com uma abelha fêmea e depois ia morrer. A abelha rainha não é uma rainha no sentido de dar ordens, mas sim porque ela põe todos os ovos, o que a torna a mãe querida de todas as abelhinhas da colmeia. E, embora a gente esteja acostumado com a ideia de uma única rainha reinando São sozinha, várias. outras espécies que vivem em colônias, como os cupins, têm reis que É. atuam como os paizões da colônia. Então, Ok. não é como se a ideia de uma abelha rei fosse totalmente sem precedentes. Mas, mesmo com o abdômen de aço, nosso hipotético rei nem sairia do papel, porque a genética das abelhas é bem bizarra. Tudo começa de um jeito parecido com o que acontece entre humanos, ou até com os Ok. cupins, se for o caso. As abelhas fêmeas colocam metade do seu conjunto de cromossomos em cada ovo. O esperma de um zangão contribui com a outra metade, e esse ovo fertilizado, com um conjunto completo de cromossomos, dá origem a um filhote. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os ovos das abelhas podem se tornar filhotes mesmo sem a contribuição cromossômica de um macho. A diferença é que os ovos fertilizados, com dois Ok. conjuntos de cromossomos, ou seja, o pacote completo dos genes de uma abelha, dão origem a abelhas fêmeas, que, dependendo das condições, podem se tornar novas rainhas. Já os ovos Nice. não fertilizados, É com sempre apenas um macho. conjunto de Isto é brutal. Isto é brutal. cromossomos dão origem a abelhas machos. Ou seja, os zangões recebem genes somente da mãe. Essa peculiaridade genética significa que um zangão só pode ter filhas, nunca filhos. Claro, sexo biológico é uma coisa complicada. E é Imagina. Isso era assim nas pessoas. Nós conseguimos escolher qual era o possível que género. ovos de abelha com dois conjuntos de cromossomos se tornem machos. Mas eles acabam sendo estéreis e as operárias matam eles ainda bebês. Mas mesmo que o rei só tivesse filhas e possíveis novas rainhas, um único zangão ainda não conseguiria gerar uma colmeia inteira delas. Isso porque ele passa todos os seus genes para cada filha, ao contrário da rainha, que passa apenas Ok. metade dos seus. Assim, cada filha dele seria super geneticamente relacionada, o que significa que, se todas Ele não herdarem a mesma podia casalar com a elas. mutação mortal do pai poderia ser um desastre para uma colmeia com um único pai. Ah. Essa questão da diversidade genética Pois, é pois. provavelmente uma das razões, além de toda a matança, pela qual a rainha acumula um grande número de vítimas. Agora, eu quero levar esse exercício hipotético um pouquinho mais Coitados. longe. E se ter um conjunto completo de cromossomos fizesse uma abelha ser macho e ter apenas metade fizesse dela uma fêmea? Mantendo tudo o mais igual possível para o nosso experimento mental, seria possível ter uma abelha rei então? Bem, não. Nesse cenário, ovos fertilizados se tornariam machos e ovos não fertilizados se desenvolveriam em fêmeas. Mas isso não melhora a situação para o nosso rei imaginário. Pois. Aqui, os machos ainda só gerariam um sexo, machos. E agora surge um problema adicional. Nessa situação hipotética, as abelhas Falta fêmeas meninas. poderiam gerar filhas, e qualquer uma delas poderia se tornar outra rainha sem nenhuma contribuição masculina. Claro, Pois. elas ainda enfrentariam o mesmo problema de variação genética que um rei solitário causaria. Mas, no fim das contas, o macho acabaria completamente irrelevante para o futuro da colmeia. Então, Mas isso não é muito importa quão longe fixe. a gente tente chegar com as nossas asas da imaginação. Simplesmente não conseguimos fazer com que uma abelha É porque um homem nunca vai ser uma mulher. Porque as mulheres são incríveis. Espera, calma. Isto pode ser visto como para pessoas trans. Esqueça o que eu disse. rei funcione. Uma colmeia só pode ter uma rainha. E ainda que ela não use uma coroa, ela com certeza Não pode ser para as pessoas trans, sabem porquê? Porque uma pessoa, uma mulher trans nunca foi um homem. Por isso é que um homem nunca pode ser uma mulher. Nem uma mulher nunca pode ser um homem. Porque nunca o foi. Epá, tem um divaguei incrível boia, par chega. de jeans. Quer dizer, genes. Hã?
Esse foi o Acabou. Minuto da Terra. Se você gosta de aprender Boa, sobre a boa, boa. peculiar vida dos insetos, Videozinho curtiu curto. esse vídeo e Videozinho curto, videozinho interessante, videozinho que valeu a pena e que eu fiz comentários de merda. Mas é isso. Se vocês querem ser uma abelha, deixem nos comentários. E eu vou fazer os vossos desejos terem respostas. Peace. Tchau.